Líder ou seguidor? Existem dois tipos de pessoa no mundo, os líderes e os seguidores. Você precisa decidir qual deles você quer se tornar, porque a diferença é grande. Os seguidores não devem esperar alcançar o nível de compensação de um líder. Ser um seguidor não é uma desgraça, mas não é nenhuma vantagem também. Muitos grandes líderes começam como seguidores, mas são seguidores inteligentes. Eles adquirem conhecimento de seus mentores e se tornam líderes. Os principais atributos da liderança são coragem inabalável, autocontrole, senso de justiça, determinação, planos e direções definidas, simpatia, atenção aos detalhes, responsabilidade e cooperação com grupos. Existem duas abordagens principais de liderança, por cooperação ou pela autoridade. A liderança baseada na cooperação é a mais eficiente. Aqueles que são propensos a utilizar a liderança pela força devem utilizar um método baseado no consentimento cooperativo ou perderão o apoio e respeito de seus subordinados. As maiores causas de fracasso na liderança são inabilidade de lidar com detalhes, falta de força de vontade para alcançar o objetivo, expectativas de remuneração pelo que sabem e não pelo que fazem, medo da competição com subordinados, falta de imaginação, egoísmo, intemperança, falta de lealdade, arrogância, preocupação com cargos e títulos. Uma autoanálise anual é essencial para evoluir e enriquecer. Uma coisa é querer mais dinheiro, outra coisa é merecer mais. Muitas pessoas se sentem no direito de ter o que querem, sem dar nada em troca. Lembre-se sempre de que seu verdadeiro valor está baseado em sua habilidade de oferecer valor e serviços úteis. Todos os anos, você deve reconhecer seus pontos fortes e fracos e se algum progresso foi feito ou não. Aqui estão algumas sugestões para te ajudar nesse processo de análise. Eu alcancei o objetivo desse ano? Vivi de acordo com minhas capacidades? Minha conduta foi cooperativa? Eu permiti que a procrastinação me afastasse do meu objetivo? Fui persistente? Sucumbi ao egoísmo? Fui injusto com alguém? Se eu comprasse meus produtos, estaria satisfeito com a compra? Estou na carreira certa? O processo de planejamento deve ser contínuo e persistente, já que você pode falhar muitas vezes antes de alcançar o sucesso. Para seu grupo Mastermind, você deve selecionar os indivíduos que são persistentes para te ajudar a ter sucesso. Além disso, se você espera liderar esses indivíduos, você deve desenvolver as qualidades de um líder. Vença a procrastinação. Uma grande diferença entre as pessoas de sucesso e aquelas que nunca alcançam sucesso é a falta de decisão. A procrastinação é um erro muito comum que você precisa dominar se quer ser bem-sucedido. Sem exceção, todas as pessoas bem-sucedidas têm a tendência de tomar as decisões rapidamente e de mudá-las lentamente. As pessoas que tomam decisões imediatamente e com confiança sabem o que querem e normalmente conseguem. Por outro lado, as pessoas que não conseguem acumular riqueza têm a tendência de tomar decisões lentamente e mudá-las constantemente. As pessoas que são facilmente influenciadas pela opinião de outras não têm um desejo ardente próprio e é improvável que elas alcancem o sucesso. Grandes realizações vêm do desejo e da capacidade de tomar decisões corajosas. Lute para tomar decisões por conta própria e as siga. Se necessário, aceite conselhos do seu grupo Mastermind. Lembre-se de que todas as pessoas com as quais você interage também estão procurando por dinheiro e oportunidades. Por isso é preciso ter cuidado. Se você fala muito abertamente sobre seus planos ou ideias, não fique surpreso em descobrir que outra pessoa os colocou em ação. A habilidade de tomar decisões imediatas vem quando você sabe o que quer, e é essa habilidade que define os líderes. Mantenha seus olhos e ouvidos abertos e sua boca fechada, se você deseja adquirir o hábito de tomar decisões imediatas. Pessoas que falam muito fazem pouco. Tenha persistência. A persistência é o elemento-chave no processo de transformação do desejo em realidade. O poder da força de vontade é a base da persistência. A persistência, como qualquer outro estado da mente, pode ser cultivada e é baseada nos seguintes fatores. Ter um propósito claro. Saber o que você quer é provavelmente o passo mais importante para desenvolver a persistência. Um motivo forte te leva a enfrentar muitas dificuldades. Alimentar seu desejo. É relativamente fácil adquirir e manter a persistência quando você persegue o objeto do seu desejo. Autoconfiança. Acredite em suas próprias habilidades para seguir um plano. Encoraje-se para ser persistente e não desistir até que você tenha alcançado seu objetivo. Ter uma definição de planos. Planos organizados te dão uma direção, encorajando a persistência. Cooperação. Simpatia, apoio mútuo e cooperação harmoniosa com os outros desenvolvem a persistência. Força de vontade. A habilidade de concentrar seus pensamentos na criação de planos para a realização de um propósito definido leva à persistência. Hábito. A persistência é resultado direto do hábito. Para formar o hábito da persistência, você precisa então ter um propósito definido apoiado por um desejo ardente.
criar um plano definido e agir de acordo com ele. Fechar sua mente contra todas as influências negativas e desencorajantes, incluindo sugestões negativas da família, dos amigos e conhecidos. Associar-se com indivíduos que irão te encorajar a prosseguir com seu plano e seu propósito. O poder do conhecimento. Para Napoleão Hill, existem 3 grandes fontes de conhecimento. A inteligência infinita, que você pode acessar quando usa a imaginação criativa. A experiência acumulada, educação formal e informal. A pesquisa e os experimentos. A reunião, classificação e organização de fatos novos. Mas o conhecimento em si não representa poder. Para converter conhecimento em poder, você precisa organizá-lo em planos definidos e agir de acordo com esses planos. Esforço organizado é principalmente produzido através da organização harmoniosa dos esforços de 2 ou mais pessoas em busca de um objetivo comum definido. O mistério da transmutação sexual. A mente humana responde aos estímulos através dos quais uma pessoa pode aumentar sua vibração de energia. O sexo é, sem dúvidas, o desejo mais poderoso de todos os seres humanos. O desejo por contato sexual é tão forte que muitas pessoas correm o risco de destruir suas reputações apenas para transar. A transmutação sexual acontece quando a energia sexual está diretamente ligada às coisas de outras naturezas. Quando ela é estimulada, pode ser utilizada como uma força poderosa para o sucesso e para acumular riquezas. É claro que você precisa ter força de vontade, mas a recompensa vale o esforço. Poucas pessoas alcançam o sucesso antes dos 40. O sucesso é normalmente alcançado entre os 40 e 60 anos, quando as pessoas aprenderam a transmutar suas energias sexuais de maneira apropriada. O desejo sexual é inato e não deve ser reprimido ou eliminado. No entanto, ele deve ser canalizado para enriquecer o corpo, mente e espírito de uma pessoa. A emoção do sexo só é uma virtude se ele for utilizado com sabedoria. Do contrário, pode ser mal utilizado de tal maneira que deprecia o corpo e a mente. Os seres humanos são as únicas criaturas a violar as leis sexuais da natureza. Enquanto todos os outros animais fazem sexo com moderação, o homem procura o sexo o tempo todo. Atitudes imprudentes na vida sexual podem ser tão danosas quanto drogas pesadas ou alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina e canaliza o sexo, o amor e o romance. Essas 3 emoções, trabalhando juntas em harmonia, são capazes de levar as pessoas a caminhos incríveis. O uso do subconsciente. O subconsciente age primeiro nos seus desejos que foram misturados com a fé e com a emoção. Ele não fica ocioso. Se você não o alimenta com pensamentos positivos e desejos, ele vai processar qualquer outro pensamento presente em sua consciência. Existem 7 principais emoções positivas que você deve utilizar para influenciar positivamente seu subconsciente: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. Por outro lado, existem 7 principais emoções negativas que você deve evitar a todo custo: medo, inveja, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar sua mente de maneira simultânea. Ou uma ou outra irá dominar. Então tenha certeza de que as emoções positivas dominam sua mente através do hábito e autossugestão. O cérebro como estação de transmissão e recebimento de pensamentos. O cérebro humano é uma estação de transmissão e recebimento para a vibração de pensamentos. Quando estimulado, o cérebro se torna muito mais receptivo às vibrações de pensamento. Esse processo de estimulação começa com o desejo e a emoção. Através das fortes emoções, as vibrações de pensamento podem aumentar. Quando se trata de intensidade, a energia sexual está no topo da lista das emoções humanas. O cérebro que foi estimulado pelo desejo sexual vibra a uma taxa muito mais alta do que quando não existe desejo sexual. Você pode fazer 3 coisas para operar sua estação de transmissão mental: utilizar a imaginação criativa, a autossugestão e o subconsciente. O subconsciente age como receptor, enquanto a imaginação e o processo de autossugestão agem como transmissor. Os métodos de aplicação desses 3 princípios já foram discutidos. O processo começa com o desejo. O sexto sentido. O sexto sentido é a parte do subconsciente chamada de imaginação criativa, pela qual você será notificado de oportunidades a tempo de abraçá-las e avisado de perigos a tempo de evitá-los. É também aquilo que chamamos de intuição. O autor descreve um exercício mental que leva ainda mais longe o conceito de visualização. Antes de dormir, o autor fecha seus olhos e interage com um conselho imaginário de assessores, composto por pessoas como Edison, Lincoln, Ford, Emerson, Napoleão, Newton, Darwin, Sócrates e Carnegie. Ele selecionou cada homem com características específicas que ele mesmo gostaria de ter e age como se fosse o presidente desse conselho imaginário. Essa prática é o melhor caminho para chegar a seu sexto sentido, já que ela alimenta seu subconsciente com as características particulares que você deseja emular. Vencendo os fantasmas do medo.
Existem 6 medos básicos que todos nós enfrentamos. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo das doenças, o medo de perder alguém amado, o medo de envelhecer, o medo da morte. Você deve dominar todos os 6 para se tornar rico. O medo atrapalha seu julgamento, impede sua imaginação, enfraquece seu entusiasmo, desencoraja suas iniciativas, mata sua autoconfiança, leva a incertezas de propósito, encoraja a procrastinação e impossibilita o autocontrole. Por fim, o medo não é nada além de um estado da mente. E como você tem controle sobre seu estado da mente, é sempre possível exercitar sua vontade e banir o medo, a ansiedade, a preocupação, a negatividade e qualquer coisa que justifique o fracasso ou a falta de atitude. Notas finais. Pense e Enriqueça fornece todas as dicas que você vai precisar para se sair bem, em qualquer coisa, e para se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Embora os conselhos sejam geralmente sobre como aumentar seus rendimentos, você pode aplicar esses princípios para conquistar quaisquer outros objetivos e enriquecer qualquer outro aspecto da sua vida. O próximo passo é tomar uma atitude agora mesmo. Esses princípios são o estímulo que você precisa ter para manipular seu subconsciente. Não seja desencorajado por seus fracassos. Lembre-se que seu subconsciente pode ser influenciado através dos hábitos e da fé. Seja paciente e não desista. Dica do 12 minutos. Se você gostou deste microbook, também vai gostar de 10 vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso.